Construindo um forte escudo de fé. Charles Capps. Tradução e adaptação, Mark Janderson, 2022. Na parábola do semeador, em Marcos 4, Jesus revela que a semente é a palavra de Deus, o coração do homem é o solo, e Satanás vem para tirar a palavra que foi semeada. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações. Marcos 4, versículos 14 e 15. Em Marcos 4, versículos 17 a 19, Jesus revela que, quando a aflição, perseguição, cuidados deste mundo, sedução das riquezas e a concupiscência de outras coisas entram, isso sufoca a palavra, tornando-a infrutífera em sua vida. Ele também revela a chave para impedir que Satanás roube a palavra de você. E os cuidados deste mundo, e o engano das riquezas, e as concupiscências de outras coisas que entram sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Marcos 4:19. Note que essas coisas entram para sufocar a palavra. A implicação é clara. Se você não permitir que essas coisas entrem em seu coração, elas não podem sufocar a palavra. Se soubermos como essas coisas entram, podemos fechar a porta. Jesus nos dá uma pista de como isso acontece quando ele diz: "Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos?" Mateus 6,31. Jesus disse para não ter pensamentos ansiosos, revelando que quando você tem esses pensamentos e os fala, você os leva ao seu coração. Você não consegue impedir que os pensamentos venham, mas se você não os fala, eles morrem antes de nascer. Paulo disse: "A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração." Romanos 10, versículo 8, parte A. Aqui está o ponto que quero enfatizar para você. Quando você declara o que Deus disse, você está tomando os pensamentos de Deus ao dizer com a sua boca o que ele já estabeleceu. Em Efésios 6,16, Paulo escreveu: "Acima de tudo, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno." A palavra de Deus é um escudo que o inimigo não pode penetrar. O escudo é tomado declarando o que Deus disse sobre você e sua situação, vencendo o engano. Em Lucas 4, versículo 4, temos um exemplo clássico de Jesus usando um escudo feito da palavra de Deus. Quando foi desafiado por Satanás a transformar pedras em pães, Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus." Quando o diabo tentou, prometendo dar-lhe todos os reinos do mundo, sem ir à cruz para derrotar Satanás, Jesus respondeu novamente com a palavra de Deus: "Para trás de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás." Lucas 4, versículo 8. Finalmente, o diabo usou seu último engano para distorcer a palavra de Deus, tentando influenciar Jesus a pular do pináculo do templo para provar que ele era mesmo o Filho de Deus. Lucas 4, versículos de 9 a 11. Novamente, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Em Efésios 6, versículos de 13 a 14, Paulo disse: "Tendo feito tudo, ficar de pé, fique de pé." Isso é exatamente o que Jesus fez. Ele permaneceu com seus lombos cingidos com a verdade da palavra. Jesus falou as palavras de Deus de sua boca, permitindo que elas irradiassem de dentro dele, e ao fazer isso, criou um escudo de proteção que o engano do inimigo não podia penetrar. Em João 12, versículos 49 e 50, Jesus nos dá a pista de como ele fez isso. "Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo-o como o Pai me tem dito." Muitos cristãos tentam amarrar tudo com suas próprias palavras,
mas é a palavra de Deus que limita Satanás e o detém em seu caminho. Cada vez que Jesus respondia com a palavra, Satanás não tinha mais nada a dizer sobre aquele assunto em particular. As tentações foram totalmente derrotadas na atmosfera de fé que Jesus nunca mais teve que lidar com essas questões. O escudo da fé não pode ser penetrado pelo inimigo. Ele é criado pela palavra de Deus irradiando de dentro de você, criando um escudo de proteção ao seu redor. Então, por que estou sendo atingido? Você pode perguntar, se este escudo está ao meu redor, então por que estou continuamente sendo atingido pelos dardos inflamados do inimigo? Pensamentos e palavras ansiosos produzem medo, que por sua vez criam uma abertura em seu escudo protetor e dá fácil acesso ao inimigo. Para proteger sua fé, você deve aprender a não insistir em situações negativas. Em vez de se debruçar sobre os problemas, tome a decisão de meditar nas respostas encontradas na palavra de Deus. Não dê voz aos seus fracassos, pois isso produzirá medo. Mas ao falar sobre o sucesso prometido na palavra de Deus, sua fé e confiança crescerão. Não diga o que Satanás fez em sua vida ou o que você acha que ele está prestes a fazer, mas sim o que Deus fez e fará. Não dê autoridade ao diabo sobre si mesmo, falando das coisas que ele está fazendo para te impedir. Se você está fazendo isso, então está dando a ele autoridade para operar através de suas palavras para que essas coisas aconteçam. O diabo sabe que Marcos 11:23 afirma que você terá tudo o que disser se crer e não duvidar em seu coração. Quanto mais você falar sobre o que o inimigo está fazendo, mais você acreditará na capacidade dele de fazê-lo, pois a fé vem pelo ouvir. É uma maneira sutil de fazer com que você libere a fé na capacidade dele de te impedir. Dê à palavra de Deus o primeiro lugar em sua vida, e você descobrirá que sempre há uma maneira de escapar do que o inimigo planejou para você. Deus fez um caminho de escape. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. Todo problema que enfrentamos é comum ao homem e Deus sempre dá um jeito de escapar. Satanás é limitado. Ele não pode te tentar sobrenaturalmente. Ele só pode te tentar com o que é comum ao homem. Mas Deus é fiel e já abriu um caminho de escape, independente da tentação, provação ou teste que você enfrenta. Deus providenciou armas sobrenaturais para a sua vitória. No que diz respeito a Deus, a guerra já está vencida. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, versículo 4. Visto que Deus já nos libertou do império das trevas, o que significa quando o versículo diz que nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas? Por que queremos lutar uma batalha que Jesus já venceu? Essa passagem identifica claramente as fortalezas que devemos derrubar, derribando imaginações e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, versículo 5, versão King James. É nossa responsabilidade derrubar as imaginações erradas. A imaginação é uma coisa poderosa. Suas palavras criam imagens e, eventualmente, você viverá a realidade dessas imagens. Quando você faz confissões negativas, cria imagens negativas que resultam em fortalezas espirituais. Confessar a palavra de Deus cria imagens positivas que, por sua vez, renovarão sua mente e mudarão seu coração. Aqui está a conclusão. Você recebe os pensamentos de Deus, falando-os em seu coração para criar um escudo de proteção. Quando a palavra habita em você em abundância, ela irá, sem falta, revelar o caminho de escape de Deus para que você possa viver em vitória. Maranata. Fim do livro.